Dando continuidade às entrevistas com candidatos ao Conselho Tutelar em Itapajé, nós iremos hoje conversar com o Johnny Magalhães, que também está nessa disputa para participar do pleito. Gostaria de, inicialmente, Johnny, lhe deixar o espaço para que você possa se apresentar neste momento aos nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E assim, Maico, para identidade de qualquer pessoa, acredito que o ideal é a gente saber de onde a gente é. Né? Eu sou Dione, eu sou ali do distrito de Baixa Grande, filho do seu Antônio Zide e da Dona Eli, né? Pessoas que tenho muito apreço e me ensinaram muito nessa vida. Eles são agricultores, né? Me ensinaram na roça desde cedo, dar valor às minhas coisas e batalhar sempre pelos meus objetivos. Então, passei até meus 30 anos, perto de 30 anos, ali na região da Baixa Grande, distrito de Baixa Grande, trabalhando na roça juntamente com eles. Né, em um pequeno intervalo, eu atuei como professor, né, 2011, 2012, na Escola Cândido Pinto de Mesquita, né, sou pai do Nicolas e da Nicole, né, que são os meus filhos mais velhos, e do meu casamento com a Ana Paula, eu sou pai da Maria Liz. Então, eu faço parte daquela região, né? A gente também atuou também na Caritas Diocesana de Itapipoca, fazendo um trabalho lá em prospecção naquele projeto de 1 milhão de cisternas do governo federal, né? A gente atuou em Fortaleza numa distribuidora de alimentos também, que foi muito importante crescimento, né? Eu trabalhei, né, eu fui gari também, algumas pessoas até brincam, mas a gente também tem um apreço muito grande por essa área também, porque nós atuamos também em 2009 nessa área da limpeza pública, né? Em 2013, eu trabalhei 1 ano de servente no Patronato de São José. Então, a gente tem uma vasta experiência, né, de trabalhos, a gente atua em muitas áreas, né? Atualmente, eu terminei minha faculdade e isso foi uma alegria para a nossa família e nossos amigos, que foi a Faculdade de Educação Física, que eu tinha iniciado em 2010, e só nesse ano de 2023 veio essa conquista, né? A nossa faculdade ela está concluída, também e mais uma área da educação que a gente gosta muito de atuar também, e serve muito, né, para a questão de experiência no trabalho e o trato, né, com a nossa sociedade, e uma área que eu gosto muito de atuar, que é com esse público de criança e adolescente. Johnny, na sua concepção, por que o Conselho Tutelar é importante numa sociedade? O Conselho Tutelar, ele pode ser, a gente tratar de um divisor de águas, né? O Conselho Tutelar, ele representa a sociedade aos olhos da justiça, né, da primeira justiça, onde a gente identifica, né, muitas situações de violação de direito. Então, o Conselho Tutelar ele tem que estar preparado, né, para poder receber, acolher essas situações e, dali, ter um olhar, né, de encaminhamento para poder acionar a rede de proteção. Então, o Conselho Tutelar ele nada mais é do que a representatividade da sociedade diante de uma pessoa, né, que é confiada por ela, né, para poder estar atuando na garantia, por zelar, né, pela garantia de direito de criança e adolescente. Qual o seu nível de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Você poderia destacar 5 principais pontos do mesmo? Cara, o Estatuto do Adolescente, Mike, ele é uma das leis mais aprimoradas que nós temos no mundo atual. Então, assim, o Estatuto da Adolescência, o marco legal, né, ele traz um traço muito importante, que é o marco legal. Ele divide a questão da garantia de direito, onde antes a criança e adolescente, ele não era um sujeito de direito. E hoje, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal de 1990, ela trouxe exatamente esse embasamento, né, onde se pensou primeiramente, né, a nível nacional, que a criança e adolescente era um sujeito de direito. Então teve a Constituição de 88, posterior a ela, essa lei foi criada, e ela tem alguns pontos muito importantes, né? Ela trata a questão da família, ela define até onde é criança e até onde é adolescente, a questão da idade, ela trata exatamente a questão do direito, né? Quem é as pessoas responsáveis por poder zelar e garantir os direitos, né? Que ele trata que às vezes as pessoas elas confundem, mas um ponto importantíssimo que a lei nos traz, né, de esclarecimento, é exatamente quem são,
né, os personagens para poder fazer com que o direito da criança e do adolescente seja garantido. Primeira coisa que a gente tem que entender é que é dever de todos, mas a lei ela traz uma sequência, né? Ela diz que o principal garantidor de direito é a família, né? Depois ela traz a comunidade, não o Estado. O Estado vem em terceiro plano, onde ele traz exatamente o discernimento, né, para a sociedade completa, numa totalidade, da questão que todos nós somos, sim, né, garantidores de direitos e somos responsáveis por as crianças e adolescentes ao nosso redor. Johnny, sendo reeleito, como você espera que seja o tratamento dispensado pelo governo municipal ao Conselho Tutelar nos próximos anos? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele necessita, né, de um olhar mais profundo, né, diante da questão de trazer uma condição de trabalho. Então, a gente espera que os próximos governos, né, e até desse ainda dá tempo se fazer, né, era algo mais contundente em relação ao Conselho Tutelar, né, uma contribuição positiva. Então, o Conselho Tutelar ele deve ser enxergado como um órgão essencial na garantia de direito, assim como ele é, bem como ele é essencial para a rede de proteção. Então, se é um dos órgãos mais importantes que nós temos no sistema de garantia de direito, ele deve sim ser olhado com um olhar mais profundo em relação a isso, porque é dali que sai muitos encaminhamentos importantes de pessoas isentas, né, de qualquer situação. O nosso lado, lá no Conselho, é a questão da criança, do direito da criança e do adolescente, e para isso nós temos que ter um aparato. Então, a questão do legislativo muitas vezes passa despercebida, né, esse olhar do legislativo. A gente percebe, né, se tem o conhecimento, mas a gente percebe que não é tanto, né, não é tanto colocado em prática, assim como do executivo também. Pelo que você vivencia, um conselheiro tutelar é valorizado em Itapajé? Ainda estamos andando em passos muito lentos, né? 2016 foi a última atualização na questão da remuneração do Conselho Tutelar. E muitas vezes é deixado um pouco de lado, a gente vê algumas limitações, mas o que a gente espera realmente é que tenha um empenho maior em relação a esse órgão tão importante. A rede de proteção à criança e adolescente ela abrange outros órgãos, além do Conselho Tutelar. Fale, Johnny, da importância dessas entidades e como deve ser o relacionamento do Conselho com essas entidades. É um casamento, Maico, né? Então, assim, tem que andar de mão dadas. A gente chama do trabalho intersetorial, porque são várias repartições públicas que elas trabalham num único objetivo. Então, tem-se aí o Ministério Público, o Judiciário, CREAS, né, assistência social, educação, saúde, o Conselho Tutelar, a segurança pública. Então, é uma rede de proteção realmente que ela, trabalhando de forma intersetorial, ela tem uma força enorme na questão da garantia de direito. Então, é muito importante que a rede de proteção ela esteja atuante e junta para poder trabalhar em um único objetivo. Quero deixar o candidato à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, gostaria de agradecer, Maico, aqui a oportunidade. Isso é muito importante para que estejamos trazendo essa informação para os nossos amigos, eleitores da nossa população itapajeense, e deixar aqui, né, o convite para que as pessoas que depositaram a confiança, já sou conselheiro de terceiro mandato, né, a gente já está colocando a terceira vez o nosso nome à disposição, e a gente só tem que agradecer. Você que nos confiou a primeira vez em 2015, a segunda em 2019, eu faço esse convite a você também, né, para poder estar junto conosco, formando força. É uma eleição simples, é uma eleição que realmente não é obrigatória, mas a causa é muito nobre. Então, o Conselho Tutelar, sim, é um órgão muito importante do nosso município, e você que está aí do outro lado da tela é essencial para poder fazer uma boa escolha e fazer um trabalho que a gente está fazendo, que graças a Deus estamos contribuindo da melhor forma, e você é responsável por a gente estar fazendo esse trabalho. A gente faz o convite, né, para você poder fazer essa continuidade junto com a gente. Dia 1º de outubro, vote 712, 712, seu conselheiro tutelar, Johnny Magalhães. Muito obrigado.